Oi, pessoal. Ah, Bom, bem-vindos à nossa segunda aula de introdução à programação. Nessa aula a gente vai cobrir um pouco mais de algoritmos, falar também um pouquinho mais profundamente sobre fluxogramas e tentar falar também sobre pseudocódigo, tá? São duas formas diferentes aí de representar algoritmos, tá? Com fluxogramas e com pseudocódigo. Vamos lá. Bom, só recapitulando rapidamente, né? O que a gente vai fazer principalmente nessa disciplina é resolver problemas através de um computador, né? A gente já faz isso usando o computador como ferramenta, usando muitos dos aplicativos ou dos programas que rodam no computador como ferramenta para resolver os nossos problemas do dia a dia. Em particular, nessa disciplina, a gente vai fazer algo um pouco mais elaborado, né? Que é desenvolver programas que resolvem problemas, né? Então a gente vai, ao invés de usar os programas, ao invés de interagir com esses programas como usuário, né? A gente vai desenvolver esses programas. Então a gente faz duas coisas principais, né? Uma delas é desenvolver primeiro um algoritmo que resolve o problema, né? Como se fosse uma espécie de estrutura conceitual que a gente cria para resolver o problema e depois a gente vai implementar os programas propriamente ditos, escrever esse algoritmo usando uma linguagem de programação. Aí vamos tentar fazer nessa semana aí o processo completo, desde o algoritmo, né, até escrever os programas, tá? Também um pouco de, assim, lembrando algo que a gente viu na aula passada já, né? Para fazer essas soluções, né, para construir essas soluções, a gente tem essa sequência de passos aí, né? Então, na parte teórica da disciplina, principalmente, a gente vai cobrir os três primeiros passos, né? O entendimento do problema, a especificação do problema, de uma forma que seja suficientemente completa e elaborada para que a gente possa depois propor uma solução para ele, né? Analisar esse problema, analisar coisas como, por exemplo, quais resultados a gente espera obter com essa solução, que tipos de dados vão ser fornecidos como entrada e que tipo de procedimento vai ser realizado para resolver o problema, né? A gente vai então construir os algoritmos. Eu falei já que a gente vai ver agora nessa aula já duas formas de representar esses algoritmos, né, através de fluxograma e através de pseudocódigo. E por fim, aí só depois de ter feito todas essas etapas, a gente vai então escrever um programa, né? E que é o que a gente faz mais na parte prática, tá? Então a gente pega o algoritmo que a gente já elaborou, escreve um programa que corresponde àquele algoritmo e aí com isso a gente resolve o problema computacionalmente falando, tá? O que é um algoritmo também para lembrar? Um algoritmo é um conjunto finito e lógico de etapas e a gente usa essas etapas ou estabelece essas etapas como parte da solução para um problema. Então é o conjunto dessas etapas, né, se executadas uma após a outra na ordem que elas forem definidas, teoricamente a gente resolve um problema, tá? Então isso de forma bem abstrata, daqui a pouco a gente vai elaborar uns algoritmos aí. E algumas propriedades também para a gente ter em mente enquanto estiver construindo o nosso algoritmo, né? Tem várias questões que são bem importantes que a gente precisa identificar, né? O que é o estado inicial, ou seja, como é que o mundo é antes do algoritmo, né? Esse estado inicial é algo que, por exemplo, eu não sei, algo que eu gostaria de saber e que o algoritmo vai resolver para mim, vai transformar esse estado inicial em um estado final previsível, um estado que seja um estado onde o problema está resolvido. A gente tem a sequência de passos, como eu falei, né? Essa sequência de passos, depois quando a gente for implementar isso em nível de programação, a gente vai seguir esses conceitos de programação estruturada, que são os conceitos de sequência, seleção condicional, iteração. A gente já viu um pouco os conceitos de sequência, né? A gente já falou também sobre seleção condicional, apesar de que isso vai aparecer na semana seguinte, com mais ênfase. E
iteração a gente ainda não viu, vai aparecer mais para frente, tá? Então a gente tem esses 3 elementos aí, a gente vai trabalhar hoje principalmente com sequência, né? Passos, comandos colocados em sequência para resolver um problema. Além disso, a gente tem que sempre entender claramente quais são os dados de entrada e quais são os dados de saída, tá? Então, quais os dados que o programa precisa produzir, que são os dados de saída. Quando a gente fala em saída, geralmente em programação, a saída significa dados que vão ser apresentados na tela para o usuário, por exemplo, e os dados de entrada são dados que o usuário informa para nós, para o computador, né, no caso, para o computador poder resolver o problema. Bom, o que a gente vai fazer hoje, depois dessa breve introdução, tá? A gente vai desenvolver algoritmos, então a gente vai desenvolver um algoritmo hoje durante a aula, usando 2 representações, tá? Primeiro a gente vai focar em fluxograma, depois a gente vai usar pseudocódigo. E lá no final a gente vai ver um pouco de teste de mesa, tá? Teste de mesa é uma forma que a gente utiliza para sistematizar testes de algoritmos antes mesmo de implementar eles. A gente já pode verificar se eles vão funcionar. Então, imagine o seguinte, tá? Para a gente começar, vamos pegar um problema bem simples, né? Imagina que eu desse esse problema para vocês, né? Vocês têm que escrever um algoritmo que calcula a área de uma mesa retangular. Então, imaginem, tem uma mesa lá, a pessoa quer saber a área da mesa e ela não sabe fazer esse cálculo sozinha, né? Imagina que isso fosse uma coisa desafiadora de alguma forma e a gente, nós, né, os programadores, vamos escrever um programa para resolver esse problema, tá? Tem depois da vírgula ele diz assim, né? Considerando que o comprimento e a base, os comprimentos da base da altura são fornecidos pelo usuário, tá? Então, o que a gente tem que fazer para escrever esse algoritmo, né? Passo a passo, né? De acordo com aqueles passos que a gente definiu na metodologia lá. Primeira coisa é entender o problema, certo? Para resolver o problema, a gente tem que entender o problema. Esse aqui é um problema super simples, tá? Mas vocês vão ver que os enunciados vão ficar cada vez mais complexos, né, nos nossos exercícios aqui. E, por mais incrível que pareça, né, muitos dos erros ou muitos dos problemas que a gente encontra nos programas implementados pelos alunos e muitos dos problemas que a gente encontra em programas pelo mundo afora são problemas que têm a ver com a falta de entendimento do que foi especificado, né? Muitas vezes quem especifica o programa pensa uma coisa, quem implementa o programa interpreta outra, né? Então, ler o enunciado atentamente é a primeira coisa, né? Tirem um tempinho, pausem o vídeo aí se vocês quiserem, leiam o enunciado com atenção para entender o que a gente tem que fazer, tá? Nesse caso, como eu falei, é super simples, mas vocês vão se deparar com enunciados bem mais complexos do que esse, daqui para frente. Tudo bem? Vamos adiante. Segundo passo, né? O que a gente tem que analisar, tá? Quais são os resultados que se espera obter, que tipos de dados vão ser fornecidos e quais os procedimentos que têm que ser realizados para solucionar o problema. Vamos lá, calcular a área de uma mesa, é isso que eu quero, né? Eu preciso calcular a área de uma mesa. Qual é o resultado, né, que se espera obter? Bom, em definir ou saber, né, ao final do algoritmo se espera saber qual é a área da mesa. É isso que se quer saber. Bastante simples assim, né? Não tem nada de muito especial. Agora, pensem um pouco, que dados vão ser fornecidos, né? Isso está escrito no enunciado, bem claramente, né? Se a gente ler o enunciado com atenção, a gente vai ver que o usuário fornece os valores para base e altura. Então, são esses 2 valores, os únicos 2 que eu preciso para calcular a área de uma coisa qualquer, né? Uma mesa, um retângulo, né? A gente está falando de uma mesa, mas é um retângulo que a gente está calculando a área. Quais procedimentos têm que ser realizados, né? Então, se vocês sabem, vocês devem saber, né? A fórmula para calcular a área de um retângulo qualquer é base vezes altura. Isso aqui a gente tem que saber, né? Ou se for uma coisa algo que a gente não sabe, né? Muitas vezes a gente precisa perguntar ou receber essa informação também como parte do enunciado. Então, seria como se alguém pedisse para vocês resolverem uma equação, sei lá, super complexa, né? Só pelo nome da equação, muitas vezes a gente não sabe, né, qual é a equação, ou a gente tem que ir atrás, pesquisar e procurar, ou então tem que vir junto, né? A especificação tem que dizer, olha, a equação que resolve
problema é essa aqui, certo? E aí depois a gente vai atrás de implementar isso, tá? Então, mas nesse caso aqui a equação é super simples e fácil de implementar, né? 3. Construir o algoritmo, né? Agora vem a parte mais trabalhosa, a parte que vai demandar mais tempo, né? Como é que eu vou construir o algoritmo, tá? Vamos definir algumas coisas para poder construir o algoritmo. A gente, lembrando lá das propriedades, né? A gente precisa saber qual é o estado inicial, qual é o estado final que se espera, né, ao término do algoritmo. Quais são os dados de entrada, a gente já falou sobre isso na análise, né? Quais são os dados de saída e qual é a sequência lógica infinita de ações que tem que ser executada, certo? Vamos por partes. Os 4 primeiros eu acho que são bem simples, né? O primeiro é, antes de eu executar o algoritmo, ou muitas vezes antes do algoritmo existir, eu não tenho uma solução, digamos, para saber qual é a área da mesa. Eu não sei calcular a área da mesa. Imaginem que isso é uma coisa difícil de fazer, né? Nesse caso aqui é super simples, mas imaginem que pudesse ser uma coisa super difícil de fazer, né? Então, antes do algoritmo executar, não se sabe qual é a área da mesa, e é isso que se quer mudar, né? Então, o estado final vai ser, eu conheço, então, a área da mesa que eu tô, em questão, né? A mesa que se quer saber a área. Dados de entrada, também a gente já viu, né? Base e altura, é o que o usuário vai fornecer, está escrito lá no enunciado. Dados de saída, a área da mesa. Só tem 2 dados que eu tenho de entrada, base e altura, um dado de saída, que é a área da mesa. Só isso. Então, basicamente, se eu fosse escrever um programa de computador, esse programa teria que ler 2 valores, né? Ler a base e a altura e imprimir de volta na tela para o usuário a área da mesa. E agora, sequência lógica infinita de ações. Isso aqui é o que vai dar mais trabalho sempre, né? Sequência lógica infinita de ações é o algoritmo, né? Então, aqui eu tenho que especificar o passo a passo para resolver o problema, tá? Eu vou fazer isso, a gente vai fazer isso juntos, né, nessa aula, de 2 formas. Primeiro, vamos fazer fluxograma, tá? Fluxograma, a gente já viu um exemplo de fluxograma, tá, na aula passada. Ele tem essa estrutura aí, né? São essas formas conectadas por setas, né, que vão dar a indicação de ordem, né? A ordem em que as atividades vão ser executadas. Então, a gente tem do lado esquerdo do slide um exemplo de fluxograma ali que não tem nada dentro ainda, depois a gente coloca algumas coisas dentro dele. A segunda opção é pseudocódigo. Tá? Pseudocódigo é mais ou menos parecido com código em linguagem de programação, o código que a gente escreve em C. Exceto que a gente consegue escrever esse pseudocódigo de uma forma um pouco mais relaxada, porque a ideia é mais escrever um código que se assemelha a um código de linguagem de programação, mas que não necessariamente vai ser compilado. Nunca a gente vai compilar pseudocódigo. A gente só vai escrever para especificar o algoritmo depois, quando a gente for escrever em linguagem de programação, vai ficar mais fácil, porque a gente consegue praticamente copiar comando a comando as linhas do pseudocódigo e implementar isso em linguagem de programação. Tá? O bom do pseudocódigo, principalmente, é que ele nos libera das especificidades das linguagens. Né? Cada linguagem de programação tem uma forma de imprimir coisas na tela, uma forma de ler dados do usuário, né? uma sintaxe diferente, com as suas particularidades. Então, o pseudocódigo nos libera de ficar pensando sobre sintaxe enquanto a gente está escrevendo o algoritmo. Tá? Vamos primeiro para o fluxograma. Lembrando aqui, né, a gente viu esses terminais essas formas já na primeira aula. A seta vai indicar o fluxo, né, o sentido em que as operações têm que ser executadas. Os terminais, esses arredondados, essas formas arredondadas são os terminais. Início e fim, né, do fluxograma. Entrada e saída são representadas por esses paralelogramos aí. Os retângulos representam processamento, então, no caso de entrada e saída, significa que é interagir com o usuário, né? Então, ou o usuário vai dar dados de entrada, ou o usuário vai receber dados de saída apresentados pelo computador. E processamento significa que o próprio computador executa uma ação, né, sem necessidade de interagir com o usuário. Então, é para fazer algum tipo de cálculo matemático, alguma coisa assim. E
esses losangos são decisão. Decisão também é automatizado, o computador toma a decisão, né? O usuário não precisa decidir nada, quem decide é o computador. Isso é parte fundamental da lógica dos nossos algoritmos, né? Tomar decisões. E aqueles conectores ali que servem mais para a gente conectar fluxogramas muito, muito grandes e muito extensos. Às vezes a gente quer conectar um ponto a outro de um fluxograma e usa esses conectores aí, o redondo e essa outra forma aí que está no final. Bom, vamos adiante. Primeira coisa, né? Como é que a gente vai fazer, como que a gente escreveria o fluxograma para o nosso problema, né? Lembrando, o nosso problema é calcular a área de uma mesa, certo? Uma primeira questão importante aí que vai começar a aparecer, e vocês vão ver isso muito durante a escrita dos programas de vocês e escrevendo pseudocódigo, e também vai aparecer em fluxogramas naturalmente, é esse conceito de variáveis, tá? Esse conceito vai ser mais explorado ao longo da disciplina, tá? Mas basicamente a gente pode pensar em variáveis como se fossem assim espaço de armazenamento, né? Ou como se fosse, sei lá, umas caixinhas onde a gente guarda valores temporariamente enquanto executa um algoritmo. Então, imaginem lá que o usuário vai me informar, por exemplo, um valor para base e um valor para altura, eu tenho que usar esses valores, né? Então eu tenho que ter uma forma de representar eles no meu programa ou no meu fluxograma ou alguma coisa assim. Eu vou usar aqui no caso letras ou pequenas palavras para representar os nomes de variáveis sempre, tá? Então, ali eu vou usar um B para representar a base, um H para representar a altura e uma palavra, né, área, assim escrito sem acento mesmo, para representar a área que o usuário vai informar, né, a área final da mesa. Então, desculpa, a área calculada da mesa, né? O usuário informa a base e a altura e a área eu preciso calcular, né? A gente vai usar operações de entrada e saída, a gente já usou essas operações na primeira aula, então operações de entrada e saída vão ser geralmente ler e imprime, né? Então eu vou ler dados que o usuário vai informar e imprimir significa mostrar dados de volta para o usuário. A gente vai começar a usar algumas operações aritméticas, eu não vou passar por todos os operadores aritméticos da linguagem nessa apresentação, mas vocês vão poder ver no material lá outros operadores. Tem uma série de operadores para fazer as operações básicas aritméticas na linguagem de programação e atribuição de valores também. Tá? Atribuição de valores significa atribuir um valor a uma variável. Tá? Então eu sempre vou usar essa setinha em fluxogramas ou em pseudocódigo para fazer a atribuição, depois a gente vê como é que faz isso implementado lá em C. Tudo bem? Vamos adiante. Como é que ficaria o meu fluxograma? Tá bom, todo fluxograma tem um início, então eu começo pelo início. Eu tenho que marcar onde o fluxograma começa para saber qual é a primeira operação que vai ser executada. Depois, a primeira coisa que eu preciso saber para poder calcular, lembre que a minha fórmula é base vezes altura é igual a área, né? Então, eu preciso saber a base e a altura, senão eu não consigo fazer nada, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, o usuário tem que me informar a base e a altura, né? Então, a primeira operação, eu botei aqui ler-b, né? E a segunda operação é ler-h. Isso aqui, o usuário vai informar o B, o usuário vai informar o H, certo? Nessa ordem. Poderia ser ao contrário? Poderia ser ao contrário. O usuário poderia informar primeiro o H, depois o B, isso não influenciaria no resultado, tá? Então, é mais uma questão de... E eu poderia colocar os dois juntos também, poderia colocar ler, B e H, por exemplo, dentro da mesma caixa. A gente já fez isso em outros fluxogramas, para simplificar. Aí eu coloco separado assim, mas para ficar mais fácil de entender depois, mais fácil de implementar, ler uma variável de cada vez. Tá? Bom, a próxima operação, então, é calcular a área. Eu já tenho tudo que eu preciso, eu tenho a base, tenho a altura, os valores de base e altura, agora eu posso calcular a área. Né? Então, notem que eu só posso executar uma operação, por exemplo, aritmética, uma multiplicação, com os valores de B e H depois de ter lido os valores. Então, essas coisas têm que acontecer nessa ordem necessariamente. Então, primeiro eu tenho que ler os valores de B e H para depois poder usar eles em algum tipo de cálculo. Bom, li os valores de B e H, executei o cálculo e apareceu aqui o operador de atribuição. Né? Então, basicamente o que vai acontecer nesse caso é, eu vou
fazer o cálculo, né? Dentro dessa operação, dessa caixa aqui, né? O que vai acontecer, o computador vai fazer o cálculo, B vezes H, e vai atribuir o resultado para a área. Então, primeiro ele faz o cálculo à direita, né? E depois ele atribui para a esquerda. Tá? Então, é nessa ordem que as coisas acontecem dentro do computador quando isso aqui for implementado. Tá? E a gente representa no fluxograma dessa forma. Depois, tenho a área calculada, que era o que eu queria, atingir meu objetivo, agora eu posso mostrar de volta para o usuário. Então, eu imprimo o valor da área na tela para o usuário. E fiz tudo o que eu precisava fazer. Esse fluxograma não precisa ter mais nada, né? Esse algoritmo está pronto, termina, não preciso incluir mais nenhuma operação nele. Certo? Tem a pergunta agora, né, para vocês. Tem algum problema em relação à entrada do usuário, né? O que acontece, por exemplo, com os valores que o usuário informa? Que tipo de valores o usuário pode informar aqui? Eu tô assumindo, a gente não falou ainda muito sobre tipos, né? Mas eu tô assumindo que o usuário vai digitar números primeiro, para começar, né? Então, base e altura são 2 valores numéricos. Então, vamos assumir que o usuário digita números. Mas mesmo assim, né? Quais valores o usuário pode digitar que são numéricos, basicamente? Qualquer valor, né, positivo ou inclusive negativo, né? Esse programa não faria muito sentido, né, se o usuário informasse, por exemplo, uma base ou uma altura negativa, né? É um negócio que, em geral, não faria sentido apresentar uma área negativa ou alguma coisa assim. A gente teria que fazer controle disso, né? Por enquanto, a gente ainda não sabe fazer isso, né? A gente vai ver com o tempo, aprender a fazer essas coisas. Por enquanto, a gente não vai se preocupar com isso. Vamos assumir que o comportamento do usuário é o melhor possível. Ele vai informar os valores de acordo com o escopo do problema que ele quer resolver. Tá? Vamos adiante. Outra forma de representar a mesma coisa é com pseudocódigo. Tá? Então, da mesma forma que a gente representou as variáveis, base, altura, área, a gente fez as operações de leitura e impressão, todas essas mesmas operações a gente pode escrever usando o pseudocódigo. Como é que é o pseudocódigo? Basicamente, vai ser muito parecido, se vocês lembram do fluxograma, daqui a pouco a gente compara eles, né? A gente tem um início, onde começa o pseudocódigo, aqui a gente coloca essa marcação ali principal, né, para ficar parecido com a nossa programação em C, porque eu poderia ter subprogramas, tá? Assim como eu posso ter subprogramas em C, eu também poderia ter subprogramas nos algoritmos em pseudocódigo. Por enquanto a gente não vai fazer isso, tá? Mas a gente sempre tem que colocar o programa principal para indicar que aquele ali é o programa principal, assim como a gente faz lá em C. E ele tem uma marcação de início e fim. Então, se vocês lembrarem lá da sintaxe no C, por exemplo, o C também tem uma marcação de início e fim num programa. No caso, são as chaves, né? Aqui a gente escreve início e escreve fim. A gente faz operações de entrada e saída, então a gente faz operações de leitura para ler a base e ler a altura. Aqui nesse caso a gente está usando o ponto e vírgula no pseudocódigo, né, para marcar o final de um comando. Nem precisaria, né, mas a gente usa também para ficar mais parecido com C. E a gente faz o cálculo da área baseado nos valores de B e H, assim como a gente fez no fluxograma, né? Então a área, essa operação aqui, base vezes altura, vai ser calculada e aí o resultado vai ser atribuído para a área. Fica tudo muito parecido com como a gente faz no fluxograma e depois vocês vão ver que fica muito parecido com como a gente faz também implementando isso aqui em linguagem de programação. Bom, vamos adiante. Só comparando então, né, para vocês verem, né, todas as duas formas são bastante similares de representar fluxogramas e pseudocódigo. No caso aqui, né, o início aqui, né, eu poderia dizer que é esse início aqui, né, tem o mesmo sentido, né, o programa principal começa por aqui, né, depois eu tenho LB, LH, depois área igual a B vezes H, né, ou área recebe o valor atribuído de B vezes H, imprime a área, fim. Né? Tem praticamente para cada caixinha aqui eu tenho uma operação no meu pseudocódigo. Bastante similar, né? As duas formas são bastante similares. Você tem que se adaptar a usar a que ficar mais adequada para vocês se orientarem. Né?
Bom, conseguimos cumprir a terceira etapa, né, que era especificar um algoritmo, especificar qual é a sequência lógica de passos que vai resolver o problema. A gente já sabe qual é a sequência lógica de passos que resolve o problema. Antes de sair implementando, é sempre bom fazer uma simulação, fazer um teste para ver se a nossa lógica está certa, né? Se a gente pensou corretamente e resolveu o problema de uma forma que faz sentido. De novo, esse exemplo é super simples, então a gente dá para ter alguma convicção de que vai funcionar. Se eu implementar isso aqui em código-fonte, vai funcionar. Se eu pegar um programa e escrever um programa em C para fazer o que eu acabei de mostrar nos algoritmos aqui, a tendência é que funcione. Com algoritmos complexos, o teste de mesa é muito mais importante, né? Então a gente testar no papel antes de sair implementando faz muito mais sentido do que a gente vai fazer agora e poupa muito tempo, muitas vezes. Testar à mão antes de implementar poupa tempo, porque daí a gente não tem que implementar para descobrir o problema e voltar para o papel para tentar entender o que está acontecendo, né? Então, vamos lá. Teste de mesa. Como é que a gente faz teste de mesa? Em geral, a gente controla principalmente os valores de variáveis, controla as entradas do usuário e controla a saída. Então, a gente simula como se fosse um computador executando. Em geral, essa é a estrutura básica, assim, é mais ou menos assim que a gente faz teste de mesa, né? A gente coloca lá entradas, variáveis e saída, né? Todas as entradas que forem dadas pelo usuário, a gente vai ter que simular, então a gente vai ter que inventar, fazer de conta que a gente é o usuário e está digitando entradas, né? Para controlar os valores das variáveis, a gente vai ter que controlar quando que os valores vão ser atribuídos para as variáveis, a gente já faz isso, e para controlar a saída, a mesma coisa, a gente vai ter que verificar em que momento a operação de saída vai ser executada e fazer e mostrar na tela, né, a saída que for correspondente àquela variável, por exemplo, está sendo impressa. Então, vamos lá, por partes. Primeira coisa, né, o usuário informa, eu vou executar a primeira operação, né, imaginem que eu vou executar essa operação aqui, ler né, ler B faz o quê? Ler B atribui um valor para B, então isso aqui é como se fosse uma atribuição, né, o usuário digita o valor e o valor é atribuído para B, tá? O que essa operação ler B faz é isso, né. Então, supondo que o usuário digitasse 3, o que vai acontecer é a variável B vai receber o valor 3. Tá? Pronto, executei a primeira operação. Segunda, LH. Né? O que LH vai fazer? Mesma coisa, vamos supor que o usuário digita o valor 5, né, na entrada aqui, né, nessa ordem, digitou primeiro 3, depois 5, então o 3 entrou na caixinha do B e o 5 entrou na caixinha do H. Pronto. Fiz as duas primeiras operações, vamos para a terceira. Né? A terceira operação é B vezes H, ou seja, 3 vezes 5 é igual a 15, certo? Esse valor de 15 que foi calculado aqui vai ser atribuído para o lado de cá, para essa variável área. Então, a área, que é essa variável aqui, recebe o valor da operação, certo? Então, 3 vezes 5 deu 15, eu atribuí ali para a área. Por fim, a última operação, imprime área, né? Vai imprimir o quê? O valor que está dentro dessa caixa aqui, que é 15. Então, funcionou, né? Para os valores de entrada 3 e 5, o meu programa produziu a saída 15, tá? A gente não precisa testar para outros valores de entrada, mas a gente poderia fazer isso, né? A gente poderia ficar trocando os valores de entrada e testar, mas isso aqui certamente vai funcionar, né? A gente não requer testes exaustivos para saber que esse programa funciona, tá? Em outros programas que tem lógica e seleção e vários possíveis caminhos, né, talvez vocês tenham que simular várias entradas diferentes. Bom, fica aí a proposta de atividade para vocês, né? Tentem resolver este outro problema aqui, tá? Bem similar o problema, né? Basicamente vocês têm que escrever um algoritmo que calcula a área e perímetro de uma circunferência e o usuário agora vai informar o raio, tá? Então, esse é o desafio, fica para vocês tentarem fazer. Tentem seguir os passos, né? Tentem fazer todos os passos que a gente fez e escrever o algoritmo aí em fluxograma, numa folha de papel ou no próprio computador, né, onde vocês quiserem. Façam também o algoritmo em pseudocódigo. Algumas dicas aí, né? Vocês vão precisar do valor de π, né? Π não é
uma variável, vocês não precisam usar uma variável para π, até podem se quiserem, mas não precisa, vocês podem usar o valor aproximado aí de 3,1415, de qualquer forma vocês teriam que atribuir o valor 3,1415 para a variável, então vocês que sabem, né, se quiserem usar a variável podem usar, ou podem usar o valor direto, e as fórmulas estão ali, né, dadas junto com o enunciado, para vocês calcularem área e circunferência. Tá bom? Depois a gente faz uma implementação também desse algoritmo aqui, tá? Até a próxima aula.